Sejam bem-vindos para uma aula de estatística. Nesta aula, vamos falar sobre medidas de localização, vamos falar também sobre variabilidade e forma da distribuição. Bom, vamos começar por medidas de localização. Então, na localização, a gente tem certas medidas que representam toda a distribuição de valores. Como assim, né? A gente tem as chamadas medidas de tendência central. Essas medidas de tendência central, elas fazem parte das medidas de localização. Então, medidas de tendência central. A primeira medida de tendência central, a mais conhecida, provavelmente, é a média. A média, também conhecida como esperança, né? Esperança matemática. Bom, como funciona a média, chamada de média aritmética ou esperança matemática? Para uma certa variável aleatória x, né, então VAx, que mede alguma coisa sobre determinada população, ela vai ser o centro da gravidade do conjunto de dados e vai ser definida como a soma de todos os valores da variável dividido pelo número de observações. Então, por exemplo, para dados simples, né? Como ela vai ser? Ou seja, dados que não estão agrupados em classes, né? Em intervalos. Ela vai ser dada pela seguinte expressão. É a esperança da variável, vai ser μ, no caso da população, certo? A gente usa essa letra grega chamada μ, que é 1 sobre o tamanho da população vezes o somatório, né, somando todos os valores. Então, o primeiro mais o segundo e assim por diante até o último, né? Esse daqui é para a população. Para a população, a gente tem esta fórmula, esta expressão. A amostral, a gente usa x com a barrinha em cima. Então, é 1 sobre o tamanho da amostra vezes a soma de todos os valores. Então, o primeiro mais o segundo e assim somando até o último valor, né? Então, aqui é para amostras. A gente usa esta simbologia. Bom, para dados agrupados, né? Para dados agrupados, a gente tem uma outra maneira. Para dados agrupados, a gente calcula da seguinte forma: a média
ou a esperança, ela vai ser o quê? Ela vai ser também 1 sobre o tamanho da população, multiplicando os pontos médios, vamos chamar de x barra, né? Então x1 vezes a frequência da primeira classe, mais x2 barra vezes a frequência da segunda classe, e assim somando até a última, né? Então xn barra vezes a frequência da última classe, isto para a população. Para a população a gente coloca desse jeito, e para a amostra é similar. Então vai ser 1 sobre o tamanho da amostra multiplicado por ponto médio da primeira classe vezes a frequência da primeira classe, mais ponto médio da segunda classe vezes a frequência da segunda classe, assim até a última classe. Então, ponto médio da última classe vezes a frequência da última classe. Isso aqui é para amostras. Então, para a amostra, a gente faz isso. Que é a classe? Classe é o intervalo. Então, imagina que a gente tem um intervalo de 30 a 50, fechado no 30 e aberto no 50, né? Isto daqui é a mesma coisa que o intervalo escrito desta forma aqui, de 30 a 50. O ponto médio, neste caso, do intervalo, é quem? Vai ser a soma dos extremos, então 30 mais 50 sobre 2, ou seja, 80 sobre 2, e é 40. Então, o ponto médio desta classe é 40, né? Bom, vamos agora para algumas aplicações do que acabamos de ver. Então, como primeiro exemplo, suponhamos que um engenheiro esteja projetando um conector de nylon para ser usado em uma aplicação automotiva. O engenheiro estabelece como especialização do projeto uma espessura de 3 sobre 32 polegadas. Então, mas ele está inseguro sobre o efeito dessa decisão na força da remoção do conector. As unidades do protótipo são 8, e estas são produzidas e suas forças de remoção são medidas em libras-forças. Então, temos as seguintes 8 unidades. 126 sobre 10, ou 12,6, 12,9, 13,4, 13,6, 12,3, 13,5, 12,6 novamente e 13,1. Bom, então estas são as 8 unidades, né, do protótipo produzidas e as suas forças de remoção. São estes valores, né? Estes valores em libras força representam as 8 unidades do protótipo produzidas. Então vamos lá tentar encontrar a média destes valores, né? A gente vê aqui que é uma amostra,
né? Porque é uma amostra, já que não foi pego toda a população. E é uma amostra de tamanho 8. Então N é igual a 8, N minúsculo. Bom, se N é igual a 8, então a gente já sabe como vai calcular a, a média amostral, né? Então vamos lá. Bom, a média amostral vai ser x barra, né? A gente representa assim para a média amostral. E aqui é 1 sobre n, peso somatório com i de 1 até n dos xis. Mas quem é 1 sobre n? É 1 sobre 8. E o somatório dos xis vai ser 12,6 mais 12,9 mais 13,4 mais 13,6 mais 12,3 mais 13,5 mais 12,6 mais 13,1. Então esta é a média amostral, que é igual a 104 sobre 8 ou 13 libras força. Aqui é para dados não agrupados, né? Dados apresentados de forma discreta. Agora, a gente vai considerar uma distribuição de frequências do tempo necessário para a realização de certa operação industrial. Então, a gente vai ter o intervalo de classes, aqui. A gente vai ter a frequência absoluta simples. Vamos ter a frequência relativa simples e a frequência absoluta acumulada. Então, os intervalos são 31 a 36, 36 a 41, 41 a 46, 46 a 51, 51 a 56 e a última classe, que vai de 56 até 61 aberto, né? Aqui embaixo a gente pode colocar o total. Então a frequência para a primeira classe é 4. Significa o quê? Que nesta classe de 31 a 36 tem 4 números, né, que representam o tempo para a realização de certa operação industrial, né? Então, aqui na segunda, temos 6 tempos. Na terceira, temos 8 valores. Não sei quais são, mas eu sei que são 8. Na de 46 a 51, temos 4 números. Na de 51 a 56, temos 2 números. Na de 56 a 61, temos 6 números. Somando todo mundo aqui, o total é 30. Em porcentagem, isto 4 dividido por 30 é 0,13. 6 por 30, 0,20 ou 20%. 8 por 30, 0,27. 4 por 30, 0,13. 2 por 30, 0,07 aproximadamente. 6 por 30, novamente 0,20. E 30 por 30 é 1, que é 100%. A frequência acumulada até aqui nesta linha é 4. Nesta segunda linha é o 6 com o 4 anterior, que dá 10.
Na terceira linha é o 10 anterior com o 8 desta linha. Então é 18. Nessa daqui é 18 com 4 e dá 22. Nesta outra, 22 com 2, 24. E 24 com 6, 30. Então esta aqui é o total, né? Como já esperávamos. Bom, então agora vamos calcular o tempo médio, né? A gente está atrás do tempo médio. Para isto, a gente tem que calcular os pontos médios, né? Então, quem são os pontos médios de cada classe? Na primeira classe, 31 mais 36, 67, né? Sobre 2, dividido por 2, dá 33,5. Na segunda, a gente soma 36 com 41, que vai dar 77, e divide por 2. Então, a gente vai obter 38,5. Nesta outra, a gente vai somar 41 com 46 e dividir por 2, vai dar 43,5. Então, na outra vai dar 48,5. Aqui vai dar 53,5. Certo? 53,5. Nesta vai dar 58,5. E quem serão os produtos dos pontos médios vezes as frequências absolutas simples de cada classe? Bom, aqui vai dar 134. Nesta vai dar 231, porque é 38,5 vezes 6. Nesta outra é 348. Aqui vai dar 194. Aqui vai dar 107. Aqui 351. Né? E o total, somando todo mundo, é 1.365. Né? Então, esse 1.365 é esse somatório aqui, que é como a gente calcula a média amostral para dados agrupados em classes, né? Então é o que? É o somatório de todo mundo, né? Dos xis até um certo valor, que pode ser menor do que n. De quem? Somando quem? Esses pontos médios vezes as frequências. Ou seja, são esses valores aqui. Dividido pelo tamanho de n, que a gente sabe que é 30, não é? A gente sabe que é 30. Mas esse somatório aqui deu 1.365. 1.365 por 30 dá 45,5, né? Então esse é o valor do tempo médio. Tempo médio. Tempo médio para esta distribuição. É isso que obtemos. Vamos para mais um exemplo de como funciona e vamos ver uma seguinte distribuição de frequências. Vamos calcular a média das medições da dimensão das peças. Bom, que peças, né? Então, aqui vamos ter as classes. Aqui vamos ter as frequências absolutas simples. E vamos olhar os pontos médios, né? Bom, a classe é de 102,8 a 112,8, então tem tamanho 10. A próxima vai começar de 112,8 e vai até 122,8. A próxima é de 122,8 até 132,8. A próxima vai de 132,8 a 142,8. E a última é de 142,8 a 152,8. Então estas são as classes, né? Embaixo vamos colocar os totais. Bom, para cá a frequência dela é 3.
esta outra tem 3 números da amostra, esta tem 4 números e as outras duas últimas têm 5 números. Somando todo mundo aqui, vai dar 30. Quem são os pontos médios? Bom, os pontos médios vão ser, a primeira vai ser 107,8, na segunda vai ser 117,8, depois 127,8, 137,8, 147,8. E aqui, se a gente colocar os produtos de ponto médio vezes as frequências, vai dar 323,4, 353,4, 511,2, 689, 739. E quando a gente soma todo mundo, né, tem um certo valor, o xis vezes as frequências, e isso, né, somando todo mundo aqui nesta coluna, vai dar 2.616. Então a gente já sabe, né? A forma de calcular a média é amostral também, neste caso. Então vai dar 2.616 pelo tamanho da amostra, que é 30. Né? Então, 2.616 por 30, que dá 130,8. Então este é também o valor médio das dimensões, né, das medidas de dimensão da peça. Vamos falar agora de outra medida de tendência central, que é a mediana. Mediana, né, denotada por MD, em alguns lugares também é por X com um tio em cima, né? Ela é uma medida de tendência central que ela ocupa a posição central do conjunto, ou seja, ela tem 50% dos valores abaixo dela e 50% acima dela, né? Ou seja, se tivessem 10 números, ela teria 5 números abaixo dela e outros 5 números acima dela. Claro, a gente está olhando os valores em ordem crescente, né? Por exemplo, ou seja, em Hall. Vamos ver ela para dados simples e para dados agrupados. Então, letra A. Para dados simples, a gente vai procurar a posição mediana. Então, como é que a gente faz isso? Vamos considerar o seguinte exemplo. Então, imagine que a gente tenha forças de remoção e a gente vai considerar as medidas em uma amostra de 8 unidades do protótipo forças libras, aquela anterior que a gente viu. Então, digamos que a amostra tem valores 12,6, 12,9, 13,4, 12,3, 13,6, 13,5, 12,6 e 13,1, completando as 8 unidades. A gente sabe que o tamanho da amostra é 8, não é? 8. Em Hall, não é? Ou seja, em ordem, vamos colocar em Hall de ordem crescente. Então vem o 12,3, depois vem o 12,6. Como tem outro 12,6, a gente coloca ao lado. Depois vem o 12,9. Não tem mais nenhum com 12, então vamos por 13,1. Depois o 13,4, 13,5 e 13,6. Bom, agora que está em Hall, vamos tentar achar a posição mediana. Para isso, como a gente faz para achar a posição mediana? A posição mediana é o que? A gente vai pegar 50%, não é? Ou seja, 1/2 de n, né? Que isso vai dar 8 sobre 2. Então, o que a gente vai fazer aqui?
A gente sabe que isso dá 4. Então, se é o quarto valor, como deu inteiro, o que a gente vai fazer? A mediana, né, ela vai ser a média entre o quarto e o quinto valor, né, para que fiquem 50% dos números abaixo dela e 50% dos números acima dela. Então, o quarto mais o quinto valor sobre 2. Quem é o quarto valor? É o 12,9. E o quinto valor é o 13,1. Bom, calculando aqui a média, a gente vai achar 13. Então, a mediana é 13. Né? Para dados simples. Bom, se caso a gente tivesse uma situação, digamos que ainda para dados simples, aqui exemplo 1, aqui exemplo 2. Se a gente tivesse valores como, por exemplo, 4, já em rol, né? Já em rol. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 e 8. Aqui a gente tem quantos valores? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 valores. Quando a gente vai atrás da posição mediana, o que a gente tem? É metade de 10. Né? Então a gente tem isso. Seria metade de 10. Então vai dar 5. Né? Vai dar 5. Então a mediana vai ser justamente o ponto médio, né? Ou seja, a média entre o quinto e o sexto valor. Se, por exemplo, a gente tivesse colocado mais um valor aqui, então a gente agora teria 11 valores. 11. E aqui seria meio de 11. E isto vai dar 5,5. Como deu quebrada a posição, o que a gente faz? A gente arredonda para a sexta posição, para a posição seguinte, em forma de número natural, né? Nada de quebrado. Então, se deu 5,5, a gente olha para a próxima casa, que é 6. Então, quem é o sexto número? Em ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 6. Então, o sexto número é o 6, então a mediana é o 6. E pronto. Não precisa fazer a média. Né? Já para dados agrupados, a gente tem uma pequena diferença para calcular a mediana, certo? No caso de dados agrupados, em que a gente vai ter intervalos ou classes, né? A gente vai usar esta formulinha aqui. Então, imagine que a gente tem as seguintes classes. De 102,8 até 112,8. As mesmas do exemplo que já vimos logo acima para a média. Então, até aqui até 122,8. A esta vai de 122,8 fechado a 132,8. A próxima vai de 132,8 142,8 e esta daqui vai de 142,8 a 152,8, né? E podemos colocar o total. A gente lembra que as frequências destas classes eram 3, 3, 4, 5 e 5 novamente, né? Resultando aqui em 20. Bom, para este caso, como é que a gente vai fazer? A gente vai olhar qual é a posição mediana no sentido de encontrar a classe mediana. Então aqui seria n sobre 2, né? Seria 20 sobre 2, que dá 10. Então, o décimo termo, né? Entre o décimo e o 11º termo,
ele estaria em que classe? Bom, nesta primeira só tem 3. Juntando a primeira com a segunda dá 6. Juntando a segunda, a primeira e a terceira, né, a gente já tem 10. Né? Então a gente tem 10 aqui. Tem 10 na terceira classe. Como a gente tem 10 na terceira classe, então a gente vai fazer o quê? A gente tem que esta, né, é a chamada classe mediana. Esta é a classe mediana. A classe mediana. Por quê? Porque é a classe que completa 50%. Então, classe mediana. Aquela que é onde a gente vai ter a mediana, né? O valor da mediana, que a gente sabe que é um número. Vai ser na terceira classe, né? De 122,8 a 132,8. Esta classe mediana, a gente usa esta fórmula aqui. Então, por esta expressão, a gente tem quem é o limite inferior da classe. O limite inferior, ora, se ela vai de 122,8 a 132,8, então o menor valor neste intervalo é o 122,8. Ou seja, o valor do lado esquerdo, né, à esquerda. Mais H é o comprimento do intervalo. Quando a gente faz, como a gente acha H? Bom, para a gente achar H, a gente faz o quê? A gente pega o maior valor, ou seja, o limite superior, menos o inferior. E isto daqui vai dar 10. Então H vale 10. Ou seja, no lugar de H, né, onde antes era H, aqui vai virar 10. A frequência da classe é o 4. Né? Na classe a gente tem 4 valores, 4 números. Aqui n sobre 2, que a gente sabe que dá 10, menos a soma das frequências anteriores. Ora, se a gente somar todas as frequências anteriores, frequência absoluta simples, a gente está somando o 3 mais o 3. Então é 3 mais o 3, que é 6. Né? Então a soma das frequências anteriores é 6. Pronto, virou uma simples expressão, que aqui vai dar 122,8 mais 10 sobre 4 vezes 10 menos 6, 4. Né? Isso daqui vai dar o quê? 122,8 mais 10 vezes 4, 40 por 4, que vai dar 10. Né? Então aqui é 122,8 mais 10, que é igual a 132,8. Ou seja, a mediana é 132,8. Este é o valor da mediana. Ok? Então, assim a gente encontra ela. Esse é justamente o limite superior da classe mediana, né? É justamente ele. Bom, então a gente tem isso, né? A gente tem este valor. Fazendo isso, a gente consegue entender como funciona a mediana para dados agrupados. Agora vamos falar sobre a moda. A moda, ela fala sobre o valor que mais se repete. Então, uma amostra, ela pode ser unimodal com uma moda, certo? Unimodal tem uma moda. Ela pode ser bimodal com duas modas. Né? Ela pode ter várias modas também. Ou ela pode ser, que é o caso de multimodal, né? Ou ela pode ser amodal. No caso da modal, não há modas, né? Então, zero modas. Isto para dados simples, né? Para dados simples. Dados simples, né? Dados de forma discreta, sem ser em conjuntos. Então,
No exemplo lá que a gente já tinha visto, no caso de dados simples, que a gente tinha 12,6, 12,9, 13,4, 12,3. A gente tinha 13,6. Tínhamos também 13,5, 12,6 e 13,1. A gente vai atrás do valor que mais se repete, né? Então, quem seria a moda? 12,6, porque ele se repete duas vezes e os outros não se repetem nenhuma vez, né? A gente não acha nenhuma vez dos outros valores. Para dados agrupados, a gente tem uma certa diferença. Vai ser semelhante ao que fizemos para a mediana, né? Para dados agrupados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter duas formas, né? A de Pearson, em que ele diz assim, ora, para achar a moda, você calcula a mediana, multiplica por 3, calcula a moda, multiplica por 2, a média, a média, e faz a diferença. Então isso vai dar a moda, aproximadamente a moda, né? Tem a de Zuber também, né? A Zuber diz que a moda é o limite inferior da classe modal mais o comprimento da classe modal multiplicando o quê? D1, ou melhor, a frequência da classe modal, né? Então, a frequência daquela classe menos a frequência da classe anterior à classe modal, certo? Dividido por quem? Dividido por este valor novamente, ou seja, a frequência da classe modal menos a frequência da classe anterior, somado a frequência da classe modal menos a frequência da classe posterior a esta classe modal. Então esta vai ser a nossa moda, né? Pelo método Zuber. Então vamos lá, vamos usar ele aqui para calcular a seguinte moda, a moda dos valores que são. Bom, a gente tem os intervalos de 31 a 36, 36 a 41, 41 a 56, 56 a 61 e embaixo tínhamos o total, né? A gente já viu este exemplo anteriormente. E aqui a gente tinha as frequências, né? Aqui eram as classes. Aqui a gente tinha as frequências absolutas simples, que era na primeira tinha 4 valores, na segunda tinha 6 números, na terceira tinham 8 números, na outra tinha 4 números, né? De aqui até 46, né? De 46 a 51. 8. Esta tinha 4. E tínhamos a de 51 a 56, não é? De 51 a 56 tinha 2 números. E a última era de 56 a 61, que tinha 6 valores, né? Dando um total, somando todos estes valores, de 30 números dentro destas classes. Bom, para olhar a classe modal, a gente vai atrás daquela que tem a maior frequência. Primeiro, a gente vê que todos têm o mesmo comprimento, né? Os intervalos têm o mesmo comprimento. Se não tivesse, a gente ia atrás da densidade, que é o quê? É a frequência da classe dividido pelo tamanho do intervalo, né? Chama densidade da classe. Mas como todos têm o mesmo tamanho, a gente só vai atrás daquela que tem a maior frequência. No caso, é esta daqui, olha só, ela tem 8 números, ou seja, o intervalo
de 41 a 46 tem 8 números. Então, este daqui é a classe modal, ou seja, 41 a 46. Pronto. Bom, se a gente sabe que esta é a classe modal, não é? Então vamos lá encontrar o valor da moda. Então a moda vai ser o limite inferior da classe modal, que é o 41, aí mais o tamanho da classe é 5, não é? Que é 46 menos 41. Isso dividido, ou melhor, multiplicando quem, não é? Olha só, frequência da classe menos a frequência anterior, então vai ficar 8. A frequência anterior é 6. Então 8 menos 6. Dividido por quem? Por este mesmo valor, mais a frequência da classe, que é 8, menos a frequência da classe posterior. Olha só, 4. Então é isto daqui. Então vai dar 41, mais 5 vezes 8 menos 6, 2. E embaixo vai ser 2 mais 4, não é? Porque 8 menos 4 é 4. Então isso aqui dá 41, mais 10 dividido por 6, né? Então, 41 mais 10 dividido por 6 é o valor da moda para estes dados distribuídos em classes, né? Então, a gente sabe que 10 dividido para 6 é aproximadamente 1,7. Então, isso daqui vai dar 42,7 aproximadamente, né? Então é isso que a gente tem. Então este é o valor da moda, né, para esta distribuição. E assim encontramos o valor já da moda, mediana e média. A gente tem também as chamadas medidas de dispersão. O que são elas? Bom, as medidas de dispersão são valores ou são expressões que nos ajudam a medir o quanto os valores se afastam da média, né? O quanto eles se distanciam. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra que todos os valores são iguais, não há dispersão, porque não há diferença, não há um valor maior nem menor do que a média. Logo, a dispersão é zero, não é? Então, nas medidas de dispersão, a gente temos a variância. Bom, e aí a variância, a gente tem duas formas, não é? Para a população, a gente calcula ela como este símbolo aqui, né? Sigma, de quê? De 1 sobre o tamanho da população, multiplicando o somatório de 1 até o último valor, não é? Dos pontos menos a média ao quadrado, certo? Para a população, dados discretos, não é? Para dados agrupados, aí tem uma diferença. A gente vai usar novamente a variância, no caso tem um 2 aqui em cima, certo? Então 1 sobre n. Aqui a gente vai fazer como? A gente vai somar de um número até um determinado valor, considerando as frequências, né? Então a gente tem, digamos que a gente tem 5 classes, então K seria 5, né? E aqui a gente vai fazer o que? A gente pega os pontos médios de cada classe, subtrai a média geral de todos os números, eleva ao quadrado e multiplica pela frequência de cada classe. Na amostra, a gente vai mudar o seguinte: em vez de ser sigma ao quadrado, vai ser s ao quadrado. E em vez de ser n, tamanho da população, aqui seria o tamanho da amostra, mas não. A gente coloca n menos 1, ou seja, o tamanho da amostra
menos 1. E aqui a gente soma. Nós somos valores de 1 até o último dos xis menos a média dos valores ao quadrado. Vale falar que neste caso aqui, como era populacional, a média era representada por mi, não é? A gente lembra que usa a letra mi grega. E no caso de valores em classes, né? A gente também ia somar até um certo valor, que era a quantidade de classes. E aqui a gente pega também os pontos médios de cada classe, menos a média, né, total, que a gente aprendeu a calcular. A média de dados em classe vezes a frequência de cada classe. Então, ou seja, cada termo vai ser o quê? O ponto médio da classe menos a média total ao quadrado vezes a frequência daquela classe, né? Então vamos para um exemplo aqui. Então, resgatando exemplos anteriores, né, digamos que a gente tenha os seguintes valores, né? Que a variável ela seja 12,3, né? Uma variável aqui representando uma amostra, né? A gente está trabalhando com amostra. Estamos usando uma amostra para verificar isso. Então os valores seriam 12,3, né? 12,6, 12,9. Sim, tinha um 12,6 novamente, né? A gente lembra naquele exemplo anterior. Depois o 12,9. Aí vinha o 13,1. Depois o 13,4. O 13,5. O 13,6. O 15, né? O 15. Então este seria o último valor. Bom, aqui vamos colocar o total, né? A soma. Aí a gente tem o quê? Que a média a gente calculou, né? Então quando a gente fizer xi menos a média e elevar ao quadrado, né? A gente vai achar 0,8464, 0,3844. Aqui a mesma coisa. Aqui 0,1024. Aqui vai ser 0,0144 e 0,03224. Nesta vai ser 0,0784 e aqui vai ser 0,1444 e na última vai ser 3,1684. Somando todo mundo vai dar um total de 5,1556, certo? Que média é essa que a gente está utilizando, né? Para aqueles valores lá, estes valores aqui, né? Que a gente calculou anteriormente e achou que a média era... a gente viu que a média valia 13, né? A média valia 13. Então é para esta média que a gente está calculando isso daqui. A única diferença é porque a gente adicionou um 15 aqui, né? Então a média não é exatamente esta, a média aumentou um pouquinho. Então é considerando 15. Então é esta quantidade, né? Quando a gente faz a diferença do xi menos a média e eleva ao quadrado, a gente obtém estes valores. Então fica fácil de calcular a variância, né? A variância vai ser 1 sobre n menos 1, ou seja, nesse caso aqui a gente tem 9 números, então é 1 sobre 9 menos 1, vezes o somatório, não é, de todo mundo.
né? O somatório dos i's de 1 a n, dos x's, menos a média ao quadrado. Mas a gente viu que esse valor dá 5,1556. Então é 5,1556 dividido por 8, né? E vai dar 0,8. Melhor, 0,6445. Aqui a gente tem o desvio padrão também, que é uma medida de dispersão, se a gente quiser na mesma unidade da variável que a gente está analisando. O desvio padrão, nesse caso, a gente representa por S e vai ser a raiz quadrada do valor da variância. Então, no exemplo, o S vai ser a raiz quadrada 0,6445 e é 0,8, né? Então, este é o valor de desvio padrão. E já para dados agrupados, né? Então, a gente vai trabalhar com classe agora. Então, para dados agrupados, a gente vai ter o quê? Digamos que a gente tem os intervalos de 102,8 a 112,8, de 112,8 a 122,8, de 122,8 a 132,8, 132,8 a 142,8 e de 142,8 a 152,8. Aqui embaixo vamos colocar o total das outras colunas, né? A gente sabe que as frequências aqui são as classes. As frequências absolutas simples são: na primeira é 3, na segunda é 3, na outra tem 4 números, nesta tem 5 números, nesta tem 5 números. Então, somando aqui 3 mais 3 mais 4 mais 5, a gente obtém 20. Só lembrando, quando a gente diz que tem 3 números, eles são o quê? Eles são números que podem ser inclusive o 102,8, mas não pode ser o 112,8, porque o intervalo aqui, ó, como tem um tracinho, né, na vertical, é porque ele é aberto no 112,8, ou seja, é qualquer número a partir do 102,8, mas tem que ser menor do que o 112,8, né? É como se fosse a barreira aqui. Então, quando a gente calcula os pontos médios, né, destes intervalos, a gente vai obter 107,8, 117,8, 127,8, 137,8 e 147,8. Né? Quando a gente faz, né, olha agora para os termos que vão estar lá na variância, que é o quê? Os pontos médios, estes que estão do lado, menos a média total dos dados ao quadrado, vezes a frequência de cada classe, ou seja, 3, 3, 4, assim por diante. Então aqui a gente vai obter 15,87, 507, 36, 245, 1445. E quando a gente soma todo mundo aqui, ou seja, o somatório, não é? E aqui é de 1, 2, 3, 4, 5 classes. Então o K vai até 5, né? Então de I de 1 a 5 dos x's pontos médios menos a média ao quadrado vezes as frequências, a gente obtém 3.820, né? Somando todos estes 5 valores aqui, dá 3.820. Pronto, a gente sabe que a variância, ela é o quê? Ele é o somatório, né? I de 1 a K, onde o K é o número 5 dos pontos médios de cada classe, menos a média da total, vezes as frequências, dividido por n menos 1, né?
Então, ou seja, aqui vai ser o quê? Em cima a gente viu que deu 3.820. Embaixo é n-1, ou seja, 20 menos 1, que é 19, né? Então é 3.820 dividido por 19, e é 201,0526. Bom, o desvio padrão é a raiz quadrada do valor que dá na variância, ou seja, a raiz quadrada de 201,0526, não é? Que é 14,18. Então assim a gente encontrou o valor da variância do desvio padrão para estes dados. Vale mencionar também o coeficiente de variação, porque ele é uma espécie de medida de variabilidade, só que é relativa, ou seja, é em relação aos dados, não é um valor absoluto como a variância e desvio padrão. Então ele vai ser dado em porcentagem, né? E ele consegue representar o quanto a dispersão é em relação àquela média, né? Então, para a população, ele vai ser usando as letras gregas, né? Mi e sigma. Então, o coeficiente de variação vai ser o desvio padrão dividido pela média vezes 100, porque a resposta é em porcentagem. E para a amostra, ele vai ser desvio padrão S sobre a média, né? X barra vezes 100, né? Então, no exemplo, no caso anterior, né, que a gente viu, a gente sabe que a média ela é 130,8, né? Exemplo anterior. Aqui, né, a gente está falando do exemplo anterior, que era de uma amostra. Então, a gente vai usar a segunda forma, né? Então, no exemplo anterior, a gente sabe que a média era 130,8 e que o desvio padrão deu 14,18, né? Então, o coeficiente de variação vai ser o quê? 14,18 dividido por 130,8 vezes 100. Ora, isso daqui é exatamente 0,1084, esta fração, vezes 100. Então, vai dar 10,84%, certo? Este é o valor do coeficiente de variação. Ele é uma medida de dispersão relativa, certo? Porque em algumas situações a gente quer calcular ou quer comparar conjuntos diferentes, por exemplo, né? Então, se a gente tem conjuntos diferentes, obviamente, se um tem números maiores do que o outro, provavelmente, não é, a variância e o desvio padrão vão ser maiores nestes que têm números maiores. Ou melhor, pode ser igual também, né? Pode ser que seja igual. Mas o coeficiente de variação é que vai medir quanto é que representa, né, a variabilidade em relação àquela amostra, àquela média daquela amostra. Então ele é uma medida de variabilidade, né, de dispersão bastante confiável, né? Bastante confiável. Por quê? Porque ela não é afetada por unidades, né, de medida da variável, seja lá qual for o número que tiver na nossa amostra, seja lá quais são os valores, quais forem estes, o coeficiente de variação não vai ser afetado, porque ele é dado em porcentagem, né, em proporção, né? Mesmo que as médias dos dois conjuntos que você esteja comparando, né, as médias dos conjuntos de dados sejam muito distintas, né? Então, uma coisa interessante é se você pegar um conjunto X formado por 1, 2 e 3, conjunto Y formado por 101, 102, 103 e um conjunto Z formado por 1001, 1002 e 1003,
né? Vamos dizer que são amostras, né? Então a gente sabe que para calcular a variância a gente usa a forma de amostra, né? Usando N-1. Bom, nesta daqui, o desvio padrão do conjunto X vai dar 1, se a gente fizer. No conjunto Y, o desvio padrão dele, se a gente for calcular, também vai dar 1. E o desvio padrão do conjunto Z também vai dar 1. Então, a gente sabe que essas diferenças aqui no conjunto X representa bastante, né? A variabilidade, o desvio padrão representa metade da média. Então é algo muito significativo. Mas já a gente calculando os coeficientes de variação, a gente vai ter o quê? 1 pela média, que é 2. Então vai dar 0,5. Né? Já o coeficiente de variação para o conjunto Y é o que? Desvio padrão é 1, a média 102, né, que é o ponto do meio. Então aí a gente vai ter 1 dividido por 102, que é aproximadamente 0,098. E o coeficiente de variação para o conjunto Z vai ser quem? Desvio padrão, que é 1, dividido por 1002, né? Então, que vai dar 0,000998, né? Que é bem menor, né? Ou seja, a dispersão relativa do conjunto Z, que tem números maiores, é bem menor, né? Representa uma quantidade bem menor do que a dispersão relativa para o conjunto X, né? Então assim a gente consegue ver de forma mais apurada o que a variabilidade, né, dos valores da amostra representa em relação à média, por exemplo, né? Bom, ficamos por aqui e até a próxima.